opção política. Quem tem que decidir se é criminalizado isso ou não é o povo. E o povo tem que se manifestar por meio do Congresso Nacional. Quando o Supremo começa a criar uma série de pretextos e retóricas para impor a sua vontade sobre a vontade de 503 deputados federais e 81 senadores, a democracia é abalada. Agora, a reação do Senado também é uma reação de um tema que... Isso não é matéria de Constituição, dizer que droga é crime, não é crime, porte e posse, qualquer quantidade. Isso é matéria de lei. Então, o Brasil está meio avacalhado, hein? Tá sim, professor Capês. O Brasil está vivendo essa dinâmica entre os poderes como se fosse uma relação entre dois alunos da quinta série. Enfim, uma carga tão grande de poder concentrada nos órgãos de Brasília, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Senado, e eles utilizam todo esse poder para fazer afrontas institucionais. Uma outra. Eu sei que isso às vezes pode parecer o que é chamado de democracia de alta intensidade, mas eu acho que aí não é bem o caso, até porque muito está sendo desvirtuado, tanto em relação ao ponto que o senhor tocou a respeito de qual seria o instrumento legal mais adequado à questão da descriminalização das drogas, quanto às próprias competências do Supremo Tribunal Federal, que parecem, nesse atual momento do Brasil, não terem fim, né? Não tem, o Supremo Tribunal Federal não tem um limite de até onde ele pode atuar. Mas, enfim, falando do mérito dessa questão, é muito importante que a gente trazer para esse debate o que é a opinião popular, porque afinal, como eu disse no meu primeiro comentário aqui, refutando o PP, o poder emana do povo. E o povo, em geral, é contra a legalização das drogas. Existem diversas pesquisas feitas por órgãos muito sérios. Quais pesquisas? Falei isso, Datafolha, Paraná Pesquisas tem uma pesquisa muito recente também que mostra que a maioria da população é contra a descriminalização das drogas. Então, eu acho que esse clamor popular deveria ser ouvido, tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo Supremo Tribunal Federal, que em ambos esses órgãos existe uma tendência muito grande pela descriminalização. O próprio senador Rodrigo Pacheco tem, salvo engano, encampado essa ideia da descriminalização das drogas. E aí existem algumas premissas que são colocadas para justificar a legalização e são falsas premissas. A primeira delas é a de que nós temos que legalizar as drogas para sufocar o braço financeiro do tráfico. Isso é mentira. Isso é mentira. Todos os países que optaram por esse caminho mantêm um mercado ilegal de drogas no nível de 70%, 60%, 70%. Em Nova York, que é o maior mercado consumidor de maconha do mundo, você tem só 10% de comércio lícito da droga. 90% do mercado ainda segue sendo ilegal. E o outro ponto, olha, a maconha tem que ser, o uso recreativo da maconha tem que ser liberado, porque a maconha não tem um potencial lesivo como o do álcool, por exemplo, então não faz sentido manter a droga criminalizada. Mentira também. Um estudo muito recente da pesquisadora Stacy Gruber, da Universidade de Harvard, da qual o nosso amigo PP aqui é egresso, inclusive, comprovou que a maconha tem um nível de adicção dos seus usuários de cerca de 20%. Pouco menos do que os 25% do álcool. A maconha causa uma possibilidade muito maior do usuário adquirir transtornos psicológicos, crises de psicose, de esquizofrenia, o que pode levar a uma tendência a comportamento violento, acabando com aquele estereótipo do maconheiro, que é aquela pessoa relaxada, aquela pessoa só com o olhinho vermelho querendo comer uma pratada de comida gigante por causa da larica. Então, todos os argumentos que militam a favor da descriminalização das drogas são baseados em falsas premissas. As drogas devem ser mantidas na ilicitude pelo bem da sociedade, não trazem nenhum bem. Outro argumento muito importante, as drogas, o uso da maconha em jovens retarda o desenvolvimento cognitivo. Você que é maconheiro, que defende esse tipo de pauta, que tem um filho, o seu filho vai ser mais burro que o filho dos outros, porque vai usar maconha também por te ver usando maconha. Isso é um completo absurdo. Então, é uma pauta que tem que ser discutida, mas as drogas devem ser mantidas na ilicitude aqui no Brasil.